Olá, seja bem-vindo ao ADM Live. Mais uma semana conversando com vocês e mais uma semana de assuntos muito interessantes para a ciência da administração e para a sociedade como um todo. Hoje o nosso convidado, mais uma vez, é o professor, doutor, administrador José Francisco de Carvalho Rezende, que vai falar com a gente sobre as micro e pequenas empresas, caminhos para um novo normal. Tudo bem, professor? Oi, Érica, bom dia a todos os colegas administradores. Muito bom estar aqui com vocês no CRA Live. Mas é um prazer tê-lo aqui novamente. Ok, então, assim, agradecer mais uma vez esse canal aberto pelo CRA e, assim, com expectativa grande de estar contribuindo com micro, pequeno e médio empresário nesse momento aí de sufoco, onde todo mundo está procurando uma saída da situação de pandemia para que não vire um pandemônio, né? É verdade. Professor, a gente está falando até mesmo no nosso tema sobre o novo normal, todo mundo está usando essa expressão. Mas o que isso significa para essas pequenas, micro e médias empresas, que são 90% das empresas brasileiras, que têm 50% dos empregos formais? O que isso vai significar para essa parcela tão grande, né, da sociedade empresarial do Brasil? Bom, eu acho que essa ideia de nova normalidade é uma questão em aberto, né? Ninguém conseguiu ainda antever exatamente como é que o mercado vai funcionar, como é que cada setor da economia vai funcionar, né? Talvez seja até uma nova anormalidade e não uma nova normalidade, né? E a gente tem uma característica importante nesse momento novo nosso, que é a necessidade de adoção de comportamento prudencial. A gente tem que ter muito mais cuidado com o que a gente vinha fazendo, vinha praticando do ponto de vista de negócio, né? A mesma coisa que a gente está fazendo em casa, passando álcool gel e se mantendo higienizado, as empresas vão ter que fazer, porque elas são organismos vivos, né? Que nem a gente. Então, enfrentar a pandemia do ponto de vista das organizações é fazer uma tremenda higiene, uma tremenda profilaxia no teu negócio, né? Nós vamos caminhar numa estrada diferente, né? Não é nem muita luz, nem muita sombra, né? É um momento penumbra, mais ou menos como os avós da gente chamavam de lusco-fusco, né? É aquela hora no final da tarde onde, né, tudo é um pouco confuso, né? A luz e a sombra se misturam, a visão fica distorcida, né? Se você está dirigindo o teu carro com muita pressa, né, você consegue ver o contorno das coisas, mas você não vê os detalhes das coisas, né? Então você pode encontrar todo tipo de coisa no meio da pista, um buraco, um precipício, um bicho, uma pessoa, né? Então pode encontrar também coisas boas, mas se você não vê o detalhe, você não sabe nem se é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Então as novas condições aí de mercado vão trazer esse tipo de problema, né? Então, é melhor você ir com cautela para não confundir pontos fortes com pontos fracos, muito menos confundir ameaça com oportunidade, né? A forma de fazer frente a isso é estruturando controle para você obter de volta a riqueza que, eventualmente, você perdeu aí durante a pandemia, né? E eu acho que assim a gente tem mais ou menos aquela ideia de prudência, né, e de experiência, né? A gente pode contar uma historinha aqui, né, da vovó e da netinha que moravam numa chácara, de repente encontraram a porta do galinheiro aberta sem nenhuma galinha dentro, né? Toda a criação tinha ido embora. Aí foram procurar e a netinha viu primeiro e falou para a vovó: vovó, vamos correr e pegar logo uns 3 pintinhos e colocar de volta no galinheiro. E a vovó, mais prudente, experiente, falou: não, não, vamos com jeito, vamos cercar todas e vamos colocar todas elas de volta de onde elas saíram, porque
a gente precisa dessa riqueza toda. Então, a experiência, né, a prudência são as únicas formas de reaver a riqueza. Você vai ter que ficar com um olho no peixe e outro no gato, né? É a saída. Bom, se a gente ainda não sabe o que vem no final do túnel da Covid, né? Ainda estamos no lusco-fusco, a gente já sabe que foram 120 dias praticamente paralisados. Como fazer? Quais ferramentas podem ser utilizadas para conseguir minimizar todo esse efeito de todo esse período? Olha, como eu falei, nós estamos numa estrada nova, diferente. E a pior coisa que você pode fazer é tentar colocar o seu veículo aí num atalho, né? Porque o atalho ele é pouco mapeado. Você sempre vai encontrar uma surpresa que pode ser boa, né? Mas vai que não seja, né? Você vai encontrar um pote de ouro ou você vai encontrar o lobo, né? Então é bom que você se volte para o básico, né? Baseando a tua atividade em experiências de gestão que já se mostraram comprovadamente de sucesso, para que você tenha uma trajetória sólida, uma trajetória segura, né? Quem quiser colocar muita pressão e brilhar demais agora na retomada, pode queimar muita energia sem resultado, né? Também quem optar por ficar muito apagado não vai ser visto pelo mercado, né? Mais uma vez, uma historinha. Por que todo mundo consome o ovo da galinha e não consome o ovo da pata, que é muito mais proteico, né? É porque a galinha, quando coloca o ovo, ela canta, então a gente sabe que tem um ovinho para pegar lá no ninho, vai lá e pega, né? Então, só, veja novamente, peixe e gato. Se você vai ficar com o olho só no gato, você não vai produzir muito. Uhum. Se você ficar com o olho só no peixe, o que você já recuperou vai embora. Então, o importante é que as empresas de pequeno, médio, microempresas, né, tentem caminhar juntas, né? São novas formas de fazer negócio, arranjos produtivos, parcerias, outras experiências de cooperação vão ser um caminho interessante para todo mundo sair mais forte e possivelmente vai ser uma trajetória muito menos acidentada. O senhor falou sobre a questão de caminhar juntos, né? O senhor vê assim uma união, que é necessária uma união maior entre as micro e pequenas empresas para tentar alguma coisa mais cooperativa, alguma coisa mais caminhando paralelo do que se enfrentando? A questão de trabalhar de forma cooperativa é cultural, né? Se você caminhar mais para o sul do país, você vai ver arranjos produtivos muito centrados na figura do empreendimento cooperativo, do trabalho cooperativado, né? Talvez, se a gente pegar uma bússola e for caminhando para o norte, isso aí vai se rarefazendo, entendeu? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar muito em cima da questão cultural, né? Para poder voltar a ter uma saída concreta, né? Acho que novas formas de fazer negócio vão surgir nessa nova fase da economia, onde trabalhar junto é essencial. Bom, e para isso a gente precisa achar alguns caminhos. Quais seriam esses caminhos? Quais estradas esse pequeno empresário pode percorrer, professor? Eu acho que o caminho principal, né, é selecionar um bom ponto de partida e alguns elementos que vão dar suporte à direção do negócio. Principalmente porque nas micro, pequenas e médias empresas, o empresário é quem está diretamente à frente da operação, né? Então, a primeira questão é ter consciência de que é possível restabelecer e retomar o rumo de antes, né? É possível chegar de novo onde a tua empresa já estava, a posição de mercado, a posição de geração de caixa, de geração de resultado, de geração de riqueza para a sua família, né? Para que você possa subsistir, possa prosperar, né? Então, assim, acho que isso tudo é possível, né?
O primeiro movimento é reunir a equipe, né? E assumir um compromisso de liderança. Então, o empreendedor, o empresário, né, vai ter que motivar todos a irem adiante e retomar, né? Até porque, durante a pandemia, algumas empresas, algumas pessoas importantes para aquela pequena e média empresa podem ter ficado para trás, né? Ou porque a pandemia levou, infelizmente, e isso gera uma tristeza muito grande no grupo. Normalmente, pequenas e médias empresas têm 20, 30 pessoas trabalhando, e uma pessoa, só uma pessoa já vai fazer uma falta muito grande, né? Então, tirar força para sair do luto, né? E seguir em frente, né? Em algumas outras empresas, o problema é que a empresa teve que encolher, então o empresário precisou dispensar 2 ou 3 empregados, isso também vai gerar um momento de luto, um momento de tristeza, porque as pessoas não vão estar mais juntos, né? Mas a equipe precisa reunir forças, né? Agora, o pequeno empresário é o líder, né? Ele tem que ser o farol e iluminar a trajetória da empresa para frente, iluminar a trajetória da equipe para frente. Além da questão do líder, né? Quais são os outros elementos de gestão que podem ser utilizados nessa nova fase, nesse novo normal? Olho no gato, olho no peixe, né? A gente tem que olhar tudo que tem de bom pela frente e saber aproveitar, mas a gente tem que ter muita prudência, né? Eu diria que talvez a grande diferença nessa fase é que, diferentemente de momentos onde o mercado está pujante, o mercado está crescendo, né? Você tem grande força, né? Para empurrar os negócios e movimentar a tua fronteira, né? Nós estamos vivendo num momento de recessão, né? Nós já vínhamos de uma recessão, né? E a pandemia nos jogou numa situação muito complicada, né? Então, assim, eu acho que talvez ao invés de planejar primeiro e controlar depois, né? Eu acho que você talvez nesse momento tenha que pensar primeiro na tua fortificação, pensar primeiro nos controles que você vai adotar para cada passo que você der adiante, você se movimente e coloque a tua amurada, né? Coloque as tuas proteções imediatamente depois de uma pequena conquista, né? Alguns de nós aqui já jogaram War, né? Então a gente sabe que não adianta ficar rodando os dadinhos e conquistando território se a gente não protege, porque o teu oponente depois entra e toma todos os teus territórios de volta. Então é avançar e proteger, avançar e proteger. A tua estratégia de proteção é muito importante. Dentro dessa lógica de fortificar a posição, eu queria destacar 3 pontos que o pequeno e médio empresário muitas vezes deixa passar, né? Caixa, contabilidade e linhas de defesa ou controles internos, né? O caixa, porque já ficou muito claro para todo mundo o quanto a falta de reserva disponível dentro da empresa, né, pode consumir rapidamente a saúde do negócio. A gente tem uma situação aqui no Brasil onde, infelizmente, o pequeno empresário não respeita muito o princípio da entidade, que é o dinheiro da empresa num bolso e o dinheiro do dono no outro bolso. Esses bolsos não se misturam e aqui existe uma certa contaminação, onde as pessoas fazem muito mais retirada do que o ciclo do negócio suporta. Então, assim, o ideal é que gradativamente, né, a gente vá reconstruindo o caixa da empresa de forma que a gente tenha uma reserva mais para diante, capaz de suprir 3 meses de funcionamento da empresa. Esse capital de giro vai te permitir tomar decisões com muito mais tranquilidade, seja no sentido de manter o negócio funcionando, de diminuir o ritmo da operação, de fechar por um tempo, né, que são decisões que você tem que tomar no tempo de crise. Outra questão é a contabilidade, né? O pequeno e médio empresário, ele acha que a contabilidade é uma burocracia, né? Ela é muito mais do que um mal necessário, né? A contabilidade conta os números da empresa e a história da empresa, né?
A gente está vendo aí um momento complicado, onde os micro e pequenos empresários estão tentando ir aos bancos obter recursos do Pronamp, que é um programa oficial, mas não estão levando nada para mostrar o que é a empresa. Então, é uma ideia na mão, um sonho na outra mão e esperar que o banco coloque dinheiro para você recuperar a tua organização. Então, a contabilidade ela vai servir para você tomar boas decisões, saber qual é o custo, saber qual é o teu orçamento, qual é a projeção dos teus resultados no próximo ano. Então, é importante usar a contabilidade como um elemento não só de prestação de contas ao governo na hora que você faz a parte fiscal, mas principalmente use como instrumento interno. Então, contrate um bom escritório para fazer a tua contabilidade e te ajudar a ter boas informações. Você tem que saber qual é o preço correto que você está colocando no teu produto, esse tipo de coisa, sem contabilidade, fica ao sabor dos ventos, né? Bom, e a última questão em relação a controle são as linhas de defesa, né? São mecanismos usados para fazer frente aos riscos, né? Essa é uma outra característica da nova normalidade, né? É uma chuva de riscos que a empresa enfrenta que, se ela não tiver isso mapeado, categorizado, criar uma certa blindagem em frente aos riscos, todas as conquistas que ela teve, ela pode perder na sequência, né? Não é burocracia, não é despesa, é investimento para proteger a riqueza acumulada e evitar uma nova fuga das galinhas, né? Dá muito mais trabalho cercar depois que o galinheiro ficou vazio. Já foi aberto, né? E, professor, a gente falou de caixa, contabilidade, controle, voltamos ao novo normal. Mas como fazer para essa empresa avançar, para ela ir à frente, para ela se superar? Eu acho que assim, é muito fácil nesse mundo de hoje, onde você é bombardeado por informação o tempo inteiro, né? Você tem uma maquininha diabólica no teu bolso chamada telefone celular que gera um enorme padrão de distração. Então, assim, avançar nessa estrada sinuosa da nova normalidade demanda que você freie o momento de distração, né? Então, assim, você precisa eleger aonde você quer chegar, o destino, você precisa selecionar prioridades e decidir quem vai com você nessa nova caminhada, né? A gente vai voltar àquela ideia de que planejamento trabalha junto com controle. Então, no último questionamento que você fez, a gente falou do controle. Eu queria agora falar um pouquinho do planejamento. Então, assim, eleger o destino, né, é o mais importante nesses dias aí de muita fumaça, muito embaçamento, né? O Sêneca, né, que era um filósofo da antiguidade, dizia, né, que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento serve, né? Isso aí é absolutamente imprudente e contraprodutivo. Então, o pequeno empresário ele tem que selecionar o norte e caminhar rumo a esse norte. Não pode ficar ao sabor dos ventos, né? Selecionado o norte, ele tem que identificar quais são as prioridades, né? O que é essencial que vai me levar para esse norte? Como é que eu chego lá, né? E a partir daí ele monta uma agenda de trabalho, né? As competências que ele já detém na empresa, ele tem que potencializar. As competências que ele ainda não detém, e ninguém detém todas as competências que precisa, ele vai ter que encontrar uma forma de suprir, né? Como o caixa vai estar baixo, né? Como a folga vai ser pequena, ele não vai ter muito recurso para adquirir competências mediante compra, adquirir recursos mediante compra. Aí a gente volta àquela ideia de cooperação. Você tem uma máquina operatriz ociosa e você tem uma outra máquina operatriz operando acima da capacidade. A 500 metros do teu galpão tem uma outra empresa exatamente numa situação contrária.
naquilo que você é ocioso, você está ocioso, ele está operando acima da capacidade, naquilo que você está operando acima da capacidade, ele é ocioso. Então, você tem que montar um arranjo produtivo para não ter que investir. Você não tem sobra para investir. Então, você tem que encontrar parcerias, né? E a terceira questão de retomada, né, de avançar, é encontrar uma equipe que não se veja subjugada pela pandemia, né? Nós vamos ter que continuar a discutir aquela velha história do que é urgente e o que é importante, né? E aí a gente tem que ter um time que saiba trabalhar com essas duas coisas, né? E esse time, ele possivelmente vai estar meio abalado pelos efeitos da pandemia, como a gente já falou, né? Quem vai mostrar o caminho e quem vai fazer a colagem dos ideais dessas pessoas para a empresa ir adiante é o empresário, é o líder, né? Agora, a equipe tem que ter capacidade e disposição para vencer os novos desafios. Bom, e também capacidade, vontade, não se desesperar, porque não é o momento de ficar desesperado nem agora, nem no novo normal, porque a gente precisa retomar de alguma forma, não é isso? Eu tenho muita expectativa positiva, né, no sentido de que todo gestor, embora esteja mega ansioso, né, ele ainda está mega disposto, né? É mais ou menos o que está no DNA de todo empreendedor, essa disposição de atacar de frente os desafios e levar adiante aí sonhos dele, da família dele, dos colaboradores que trabalham com ele, né? Então, assim, a pandemia não é uma força de mercado. Ninguém podia antecipar com clareza os efeitos e a duração da pandemia, né? A possibilidade de uma pandemia é um cenário remoto. Era um cenário remoto, né? Mas os efeitos, os impactos, a velocidade, a duração, ninguém tinha exatamente como antever, né? E isso aí é uma coisa que ninguém... Literalmente um furacão na nossa vida, né? Oi? Quase literalmente um furacão. E Isso. veio, mudou tudo de lugar. É como aquele mágico de Oz, né? Exatamente. Levou a menina do Kansas lá para a terra de Oz. A gente mudou para um lugar que a gente nunca ouviu falar, nem tem ideia de como funciona. Não foi um soluçozinho, né, da economia, e aquilo que a gente está enfrentando, ninguém aprendeu nos bancos de escola, né? Está sendo uma guerra contra um oponente microscópico, né, e muito misterioso. Cada vez que você acerta uma fraqueza dele, a gente descobre, né, a ciência descobre, que é o grande caminho, a ciência descobre que ele tem outras características e traz outras implicações, né? Tá difícil, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com o caos, né? Mas não está acostumado com crises. Isso é quase que um paradoxo, né? A gente vive num ambiente caótico, mas a gente não está acostumado com assim questões pontuais, né? A última guerra que o Brasil enfrentou de fato foi a Guerra do Paraguai, que não foi exatamente dentro do território brasileiro. É um país fantástico que não tem terremoto, não tem tsunami, assim, embora a gente enfrente diariamente caos na educação, na saúde, na alimentação, na distribuição de renda pelo país afora. Então, a gente gerencia no caos, mas a gente não está preparado para gerenciar na crise, né? Agora, pode ser superado, né? O que a gente já colocou aqui para os nossos colegas administradores e para os pequenos e médios empresários é que existem caminhos e meios, né? Então, assim, partindo da liderança, né? Um bom controle do caixa, um bom uso da contabilidade, o estabelecimento de linhas de defesa, né? A seleção de um destino, a visualização das prioridades e a montagem de uma equipe, ou seja, você tem basicamente
7 elementos que você teria que montar a tua agenda, né, repetindo: Uhum. liderança, caixa, contabilidade, linhas de defesa, destino, prioridades e equipe, isso aí vai ser um basicão, né. Aham. Aí você pode falar para mim: "Rezende, mas isso aí está em todo, livro de introdução à administração". É verdade, né. O os tempos próximos fizeram a gente esquecer do básico, né. Então eu acho que a saída da crise, eh, mesmo sendo numa era, assim, de grande anormalidade, vai exigir que os administradores retomem muito do que eles aprenderam como básico, né. Não tem dinheiro fácil, você não pode ficar refém da ganância, da imprudência, né. É um momento onde você vai ter que ralar muito, né. Então você não pode se dar ao luxo de tentar coisas que você não tem certeza que deram certo, né. Então é importante você usar aquilo que é básico. Então, assim, você tem sete 7 eixos ou 7 linhas de trabalho, né, que uma é você, empresário, desenvolver a você mesmo, né, se conhecer, identificar como você pode se motivar para reconstruir o seu negócio, e as outras são, eh Recorrentes, né? então o empresário tem que ter um propósito, né, e as outras 6 são de, mecanismos para levar adiante isso aí. Então são temas que são muito disponíveis, fáceis de um micro, pequeno empresário pegar um livro de gestão e se atualizar, voltar, né. E assim, a certeza de que o sucesso não virá por acaso, né. Então, assim, só vem se o empresário, usar minimamente uma caixa de ferramentas que vai levar ele, a sair, da crise, né. Eu espero que a gente consiga ficar bem, né, sair da crise e que todos nós retomemos o nosso nível de, saúde, rigidez, prosperidade, usando aí o que a ciência e toda a sabedoria dos que vieram antes da gente colocam à disposição. Professor, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente tenha ajudado profissionais, micro, pequenas empresas, para a gente voltar ao que era antes, ou melhor, para o novo normal. Obrigada, professor. Eu que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição, dos nossos colegas e dos praticantes de gestão de uma forma geral. Um grande abraço aí a todos vocês. Obrigado aí à equipe aí da produção, por estar sempre apoiando aí a nossa troca de ideias. Um abraço, Obrigada. Felipe e equipe. Valeu, obrigada. Bom, e você que acompanhou a gente já sabe, amanhã, 10 horas da manhã, temos mais um encontro aqui no ADM Live. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau, tchau, até amanhã.